Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a questão do trabalho infantil no Brasil, a exploração da mão de obra infantil. Quais são as características, o que é o trabalho infantil e também as medidas de enfrentamento para essa atividade, de uso da mão de obra infantil, que infelizmente é um grave problema na sociedade. Nesse sentido, pensamos juntos ali então. Vocês sabem o que é considerado trabalho infantil? Quais os prejuízos o trabalho infantil pode causar na vida das crianças? Então, considerando essas características, que a criança deixa de realizar alguma atividade própria da idade para desenvolver atividades de trabalho, para assumir funções de trabalho, enquanto isso vai prejudicar a vida e o desenvolvimento dessa criança. A primeira questão que a gente levanta é justamente a não escolarização, ou não ir à escola, ou não estar na escola para o seu desenvolvimento pleno. Isso é uma das questões mais graves quando há o trabalho infantil em algum local, Então, características ali para a gente entender. E aí, o que é considerado trabalho infantil, então, se nós temos toda essa problemática? Menores de 16 anos, ou que tenham entre 14 e 16 e não estejam em condição de aprendiz. Então, com essas características ali, já é considerado trabalho infantil. No Brasil, assim como em muitos outros países, que tem ali a questão da pobreza acentuada, da desigualdade social ainda muito acentuada, diferença de vida muito grande entre as pessoas de uma mesma sociedade, A gente vai ter ali muitas crianças desenvolvendo atividades de trabalho, infelizmente, Claro que se há desigualdade social, se a criança não tem acesso à alimentação adequada, se a família não tem acesso ali à geração de renda, por exemplo, são fatores que vão contribuir para que exista o trabalho infantil. A Organização Internacional do Trabalho também vai caracterizar ali o trabalho infantil como a ocupação que priva crianças e adolescentes da sua infância, do seu potencial e da sua dignidade. Então, características ali graves, da formação da criança que vão ser afetadas. E aí nós temos os números de adolescentes ali entre 5 e 17 anos que trabalham no Brasil. De 16 e 17 anos são mais de 50%. Mas uma observação aqui, nós temos crianças entre 5 e 13 anos, 21,3% delas estão ali desenvolvendo atividades, de trabalho, assumindo funções de trabalho. Então, são características ali para a gente destacar e que são graves na sociedade, Menores ali em situação de trabalho infantil ou que trabalham para autoconsumo. Então, nós temos a diferença em situação de trabalho infantil que realizavam atividade econômica ou atividade de autoconsumo. Então, ali dividimos por idades, entre 5 e 13 anos, 14 e 15 anos, 16 e 17 anos. Mas se a gente observar em todas as faixas etárias, nós temos ali ainda um grande número de crianças e adolescentes assumindo atividades que seriam próprias da vida adulta, Na mão de obra infantil, nós também temos a divisão ali entre meninos e meninas, em porcentagem. A porcentagem de meninos de 66,4% do total e de meninas de 33,6%. Então, são características ali de crianças, quantidade de meninos e meninas trabalhando. Na maioria dos casos, elas trabalham para ajudar no sustento da família, que muitas vezes não tem a renda suficiente ali para atender suas necessidades básicas. Mas elas recebem valores irrisórios ou trocam por comida, valores muito baixos, Isso é a exploração do trabalho infantil e ainda trocar por alimento. Então, é mais uma questão grave ali, que a criança na idade, na infância ali, na primeira infância, 5, 6 anos de idade, não tem acesso à alimentação adequada e isso é um fator que acaba contribuindo para que o trabalho infantil continue existindo. Então, são questões a serem pensadas, Se eu colocar ali por regiões no Brasil, então o que a gente vai ter? A região norte com 9,1% e a região sul com 8,1%, são as duas regiões ali que mais concentram,
o uso da mão de obra infantil, do trabalho infantil, essas duas regiões. As outras também apresentam, mas numa porcentagem menor. O trabalho infantil no meio rural e no meio urbano também nós vamos ter, né? Claro que a concentração maior é no meio urbano, porque é onde tem a maior concentração também de população. Então tem essa característica, mas nos dois espaços, tanto no espaço rural quanto no urbano, se utiliza a mão de obra infantil. E quais são as medidas de enfrentamento? O que é possível fazer? O Brasil, assim como outros países do mundo, assinou vários documentos ali para combater a questão do trabalho infantil, né? A eliminação ali do trabalho infantil. E aí, o acesso à escola, né, é um fator importante. A criança desenvolvendo atividades que são próprias da sua idade, na escola ou em outros locais, que seja possível esse desenvolvimento, vão ajudar ali no combate, e também a fiscalização vão ajudar no combate ao trabalho infantil. Nesse vídeo nós falamos sobre a questão do trabalho infantil no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.